Graça e paz, meus irmãos. Eu sou o pastor Lissandro Alves e estamos começando a partir deste momento a nossa tarde teológica. Programa de vídeos que estaremos aí lançando todas as semanas, um vídeo novo com perguntas e respostas. Vamos estar aí tentando sanar as suas dúvidas a respeito da Bíblia e o reino de Deus. Perguntas pertinentes à Bíblia, à teologia. Queremos estar aí te ajudando nessas questões. Então mande para nós as suas dúvidas para o WhatsApp que aparece aqui no vídeo, o 11 99772 0781, 11 DDD 11 99772 0781. Esse é o nosso WhatsApp para você fazer as suas perguntas. Eu quero lembrar para você que o nosso programa ele tem um compromisso exclusivamente com a Bíblia, tá? Com a palavra de Deus. Talvez as respostas que iremos dar aqui vá de confronto, com a questão doutrinária, dogmática da sua denominação, tá? Desde que não seja nenhuma heresia, tudo bem, sem problema. Às vezes é questão de ideias, de pensamentos, alguma divergência teológica, tudo bem. Mas se for de encontro, de confronto, se confrontar aquilo que é uma doutrina bíblica com a tua denominação, então comece a analisar melhor, pensar melhor sobre a igreja que você está frequentando. Bom, nós somos um programa interdenominacional para todas as igrejas. Você que quer aprender um pouco da palavra de Deus, quer tirar suas dúvidas, então vem conosco, vem com a gente e vamos aprender, tá? Eu já tenho aqui a nossa primeira pergunta da tarde teológica. A primeira pergunta é a seguinte: pastor, qual a diferença entre calvinismo e arminianismo? Uma pergunta que está na moda hoje em dia. Todos discutem sobre calvinismo e arminianismo, uns defendem um lado, outros defendem o outro. Bom, o que é isso? O que é calvinista? O que é arminianismo? O que é uma pessoa arminiana? Bom, calvinismo e arminianismo são duas linhas de pensamentos teológicos sobre a soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. Então são dois pensamentos, tá? Um foi João Calvino, que trouxe esse pensamento, essa ideia soteriológica a respeito da salvação. Um dos pontos mais cruciais, mais pertinentes do calvinismo é: uma vez salvo, salvo para sempre. E eles defendem ali 5 pontos que são determinantes do calvinismo. E o arminianismo, que defende que você precisa perseverar para ser salvo, que você precisa se santificar para ter a salvação. Para o arminianismo, para o calvinismo, aquele que é salvo, ele é predestinado para a salvação, é escolhido por Deus para ser salvo, então esse não cai da graça, não perde a salvação. E para o arminianismo, aquele que ele está salvo, que ele lute pela sua salvação, que ele venha perseverar na santidade, para que ele não venha cair da graça e perder a sua salvação. Então esses são os dois pensamentos aí, tá? Essa é a linha calvinista, a linha arminianista, que são esses dois pensamentos aí a respeito da salvação soteriológica. Essa questão, irmãos, tem trazido muitos debates, muitas discussões e até intriga entre os cristãos. Mas veja bem, no meu ponto de vista, um pode ser calvinista, outro pode ser arminianista e ter paz. Pois se o centro de sua conversão não for Cristo, é preciso fazer uma autoavaliação de sua conversão. Pois o Salmo 133
ele diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, se você é calvinista, se você é arminianismo, se você pensa, a sua igreja tem essa linha de pensamento, isso não impede que você tenha comunhão com um irmão que tem um outro pensamento, né, soteriológico diferente do seu. O que mais importa é que nós somos cristãos, somos irmãos em Cristo, tá? Não somos inimigos por causa de um pensamento teológico, e o nosso centro, o nosso alvo é Cristo, ok? Então está aí respondida a pergunta do nosso irmão que está com essa dúvida, que queria saber qual é essa diferença. A segunda pergunta de hoje mande a sua pergunta para nós, o nosso WhatsApp 11 99772 0781 99772 0781 é o nosso WhatsApp. Você pode estar mandando para nós, fazendo a sua pergunta, que estaremos gravando e respondendo para você nos nossos próximos vídeos da Tarde Teológica. A segunda pergunta de hoje é a seguinte: uma pessoa precisa ser batizada para ser salva? Opa, uma excelente pergunta, né? Até mesmo que muitas pessoas defendem que para ser salvo precisa ser batizado. Bom, vamos lá. Jesus ele fala sobre o batismo, né, em Marcos capítulo 16, tá? Marcos capítulo 16, Jesus diz assim: quem crê e for batizado, ou seja, primeiro você crê, você acredita, você aceita Jesus como seu Salvador. Veja bem, você aceita Jesus como seu Salvador. Ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Vemos o que? Primeiro a pessoa crê, primeiro a pessoa aceita. Então quer dizer que o batismo, irmãos, ele é para os crentes, para aquele que aceita Jesus como Salvador. Então, se você aceita Jesus como seu Salvador, você já está salvo. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele diz assim no capítulo 10, versículo 2, que os antigos foram batizados nas nuvens e no mar. Então vemos referência de batismo na Bíblia, no Antigo Testamento, até mesmo antes de Jesus. Bom, mas a nossa questão é: o batismo salva ou não salva? Como foi a pergunta aí do nosso irmão. Eu respondo o seguinte: que o batismo ele é uma ordenança para o salvo. Pois segundo a lógica, né, de Cristo, até mesmo lá em Marcos capítulo 16, ele diz assim: quem crê é salvo. E quem é salvo obedece e dá o seu testemunho em ato público de fé, que é o batismo. Então, meus amados, o batismo é uma ordenança de Cristo? Sim, mas é para aqueles que são salvos. Porque se fosse assim, se pensarmos desta maneira, se o batismo, para ser salvos precisamos do batismo, e aquelas pessoas que aceitam Jesus e morrem sem serem batizadas nas águas? Aliás, se formos entrar bem nessa questão do batismo, nós vamos ver aí a questão do batismo com o Espírito Santo logo no ato da conversão, tá? Ela já recebe esse batismo, tá? O batismo do Espírito Santo é aquele que está em mim e eu estiver em vós, ou minha palavra estiver em vós, né? Então assim, se você já recebe o que em si dentro, batismo quer dizer uma imersão. Então, quando você aceita o Senhor, porque a Bíblia diz: quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Então, para isso, o Espírito Santo tem que estar em vós, tá? Para você aceitar, né? Porque para você aceitar a Cristo, você tem que ter convencido, e quem convence é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo já está em você, você já recebe esse batismo. Então, o batismo nas águas, que é a questão aqui do nosso irmão, do nosso telespectador, é se o batismo nas águas ele salva ou não, tá? Então eu digo para você que o batismo é para os salvos, porque os salvos são aqueles que obedecem
a Cristo. Ok? Então, vamos lá. Bom, tem uma pergunta aqui, irmãos, muito interessante, muito boa essa pergunta aqui, sobre uma celebração judaica. Continue mandando as suas perguntas no 11 997720781, que nós estaremos respondendo conforme a Bíblia, conforme a palavra de Deus. Como eu disse, o nosso compromisso é com a palavra, é com a Bíblia. Então as nossas respostas serão de conformidade com a Bíblia, tá? Bom, uma pergunta muito pertinente para os dias de hoje. Então, de repente, se você ouvir um barulho aí de fundo, tá? É porque onde nós estamos gravando aqui não é um estúdio profissional, tá? É um estúdio improvisado aqui, uma sala que nós improvisamos, então tem uma rua do lado, então você de repente pode ouvir um barulho de um carro, de uma moto passando aí, tá? Mas não se preocupa, não deixa que isso venha tirar a sua atenção. O mais importante são as respostas que estaremos enviando para vocês, trazendo para vocês aqui nesse vídeo, tá? Vamos lá. A terceira pergunta diz assim: o cristão deve celebrar o Yom Kippur ou alguma celebração judaica? Irmãos, hoje virou uma moda, né? Virou uma moda esse negócio de o cristão ficar aí celebrando festas judaicas. Aí fala assim: mas Jesus ele foi judeu, mas Jesus ele era judeu, mas o princípio de tudo era o judaísmo. Não, o princípio de tudo era Deus, tá? E a Bíblia diz que o verbo estava com Deus. Bom, então o alvo tem que ser Cristo, o centro tem que ser Cristo. Será que essas festas judaicas enaltecem ou apontam para Cristo? Essa fica a primeira pergunta que eu deixo para você refletir, tá? Você está me fazendo uma pergunta, eu estou fazendo uma retórica. Então, primeira coisa, tudo tem que apontar a Cristo. Se olharmos para o Velho Testamento, tudo que acontecia no Velho Testamento apontava para o Salvador, para o Libertador, né? A expiação, né, ali com sangue de animais, tudo ali apontava para quê? Para Cristo. Aquilo ali não era capaz de perdoar, ele encobria os pecados, mas não perdoava os pecados. Precisou quem? Cristo vir para perdoar por completo os pecados. Bom, vamos lá. Após o bezerro de ouro, Moisés orou e no dia 10 do mês hebraico de Tishrei, Deus concedeu pleno perdão ao povo judeu. Bom, o Yom Kippur, irmãos, é o dia da expiação, tá? Levíticos 23, 27, diz assim: no 10º dia do mês, do 7º mês, afligirá a tua alma e não trabalharás, pois nesse dia é o dia da expiação. Será feito para te purificar perante Deus. Serás purificado de todos os seus pecados. Bom, esclarecendo a natureza do Yom Kippur, é o dia do arrependimento para os judeus. Agora, veja bem, segundo Coríntios 5, diz que aqueles que estão em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, se tudo se fez novo, se Cristo já levou os nossos pecados, irmãos, se nós já nos arrependemos dos nossos pecados quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, por que vamos ter que celebrar o dia do arrependimento? Por quê? Vamos ter que celebrar alguma festa judaica que, na verdade, tudo aponta para Cristo, para o Salvador. E os judeus nem acreditam no Messias, nem acreditam em Cristo. Para eles, Cristo foi um louco, um desvairado, entendeu? Por que então que nós temos que celebrar? Eu costumo dizer que o judaísmo, irmãos, é uma outra religião. Tá? Não pregamos aqui uma religião, mas só para fins explicativos. Tá? O judaísmo é uma outra religião. Tá? Então, por que eu vou trazer apetrechos, eu vou trazer objetos de outra religião, tá? Para a nossa, sendo que o nosso alvo é Cristo,
Cristo já perdoou os nossos pecados, já nos arrependemos, tá? Não precisamos mais fazer sacrifício, não precisamos mais oferecer holocausto, nada disso. Então por que eu vou comemorar alguma celebração de uma outra religião? É certo o cristão ir em uma festa de Cosme e Damião, da Umbanda? Não é certo. É certo um cristão, um servo de Deus, ir a uma celebração da Nossa Senhora Aparecida? Não é certo. Então por que é certo comemorarmos uma celebração judaica de outra religião? Então pensa bem, sabe, hoje virou uma moda isso no meio dos cristãos, estar judaizando o cristianismo, sendo que Jesus ele foi contra muitas práticas do judaísmo, tá? Porque eles estavam ali fazendo da forma errada. Então, irmãos, vamos pensar, vamos refletir na nossa cristandade, tá? Vamos deixar de lado esses apetrechos, que as pessoas aí estão trazendo para o cristianismo, essas celebrações, essas festas, esses memoriais judaicos, esses objetos como a Arca da Aliança, o Kipar, Mezuzá, o Shofar, o Talit, que são objetos de outra religião que não tem nada a ver com o cristianismo, tá bom? Então eu vou deixar para vocês aí uma reflexão no texto de Hebreus, capítulo 8, do versículo 6 ao versículo 10. Então medite nesse texto, tenha uma reflexão sobre o seu modo de viver como cristão, as suas práticas cristãs, tá? Se tudo que você está fazendo enaltece a Cristo, glórias a Deus. Se não enaltece a Cristo, tá? Então deixa de lado, é de outra religião, não tem nada a ver com o cristianismo essas práticas, tá? E estamos entrando em um grande pecado, tá? Em um grande pecado. Porque se no momento que nós começamos a celebrar tudo aquilo que no passado apontava para o Salvador, tá? E se nós começamos a comemorar, celebrar essas festas, então quer dizer, nós estamos anulando o sacrifício de Cristo, tá? Estamos fazendo em vão o sacrifício de Cristo. Então presta atenção, reflete muito bem aí no cristianismo, na morte de Jesus, tudo aquilo que Cristo veio trazer para nós, para a nossa vida como cristão, como seus servos e como salvos, ok? Então essa é a minha resposta para você. Vamos agora para a próxima pergunta, muito interessante também. Pergunta do nosso irmão aqui é o seguinte: o dízimo é obrigatório nos dias de hoje, já que vivemos na nova aliança e no Novo Testamento não fala de dízimo? Bom, acabamos de falar sobre prática do Antigo Testamento, tá? De uma prática das práticas que não devemos mais trazer para os nossos dias, que não devemos mais praticar. E agora, pastor, como que fica essa questão? E o dízimo? Devemos? Não devemos? O Novo Testamento fala sobre o dízimo? Não fala? E agora, hein? Bom, vamos lá responder a sua pergunta? Bom, eu quero começar dizendo que sim, irmãos, tá? Porque o nosso irmão perguntou aqui, falou que no Novo Testamento não fala sobre dízimo. No Novo Testamento fala sim a respeito de dízimo. Jesus, ele trata a respeito de dízimo, tá? Não da forma que era exigida no Novo Testamento, tá? Não da mesma forma que era tratado no Novo Testamento, mas se estavam preocupados com essa questão, tá? Porque antes era uma lei, que não vivemos mais no período da lei, né? Eu quero dizer para você que o dízimo, irmãos, ele veio antes da lei. Porque Abraão, ele deu dízimo a Melquisedeque de todos os despojos da guerra, né? Tudo aquilo que
ouro, armamento, tudo aquilo que sobrou da guerra, né, que eles recolheram ali, Abraão deu o dízimo. Então, o dízimo ele vem antes da lei, tá? Antes da lei, antes de uma obrigação, tá? Antes de ser obrigado, tá? E hoje, devemos ou não praticar o dízimo? Se não temos mais o sacerdócio levítico nos templos. A resposta também é sim, devemos praticar o dízimo, porque vemos em Mateus capítulo 23, Jesus falando sobre o dízimo. Tá? Hoje muitas igrejas pregam a obrigação, a obrigatoriedade do dízimo, mas o Novo Testamento claramente diz que a cobrança do dízimo era mandamento da lei. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote têm mandamento de recolher de acordo à lei os dízimos do povo. Está lá em Hebreus capítulo 7, versículo 5. Diz que antigamente no Velho Testamento era uma lei, tá? E os levitas, tá? Eles deveriam recolher os dízimos entre o povo. Só que nós não temos mais sacerdotes, não estamos mais subordinados a um sacerdote, nem à lei do Antigo Testamento. Por isso, não devemos pregar o dízimo de uma forma que muitos pregam, tá? De uma forma, eu costumo dizer assim, ditadora, tá? Soteriológica, ou seja, salvífica. Se você não der o dízimo, você não vai ser salvo. Tá? Mas sim pregar de uma forma que mostra a responsabilidade, o amor, pois no Novo Testamento essa prática já estava gravada no coração das pessoas. Já era uma prática comum entre os irmãos, porque eles sabiam a responsabilidade, por isso não era mais cobrado, por isso que eles chegaram para Jesus, os fariseus chegaram para Jesus e falou: Senhor, nós damos o dízimo da hortelã, do heno, do cominho e tal, e eles davam o dízimo, tá? Então já estava no coração, então não precisava ser cobrado, então eles já tinham uma prática, já tinham aprendido a honrar a Deus, tá? Ou a obra de Deus, com a 10ª parte dos seus ganhos. Aí uma outra questão: pastor, eu posso pegar os meus dízimos e eu posso dar para alguém que está necessitado? Eu posso doar numa outra igreja, tá? Eu não queria dar na igreja que eu congrego, eu posso dar numa outra igreja? Ou eu posso comprar uma cesta básica? A resposta é não. Nós não podemos administrar aquilo que não é nosso, tá? Aquilo que pertence a Deus. Como eu falo, aquilo que pertence a Deus, a obra de Deus, tá? Eu vou usar uma outra referência a respeito do Velho Testamento, porque o dízimo no Velho Testamento, ele era uma prática já constante, tá? Que eles entregavam aos levitas, sacerdotes levíticos do templo, e eles faziam a administração daquilo que era para a obra de Deus. E o interessante, tá? Eu vou deixar isso aí para sua reflexão. E o interessante é que no Velho Testamento eles davam 10%. Nós vemos Jesus conversando com os fariseus, eles falando que davam 10%. Só que no tempo dos apóstolos eles davam tudo, tá? Nós vemos ali no livro de Atos eles entregando todos os seus bens. Se eles vendiam um terreno, eles não davam somente 10, eles davam tudo aos pés dos apóstolos. Então fica para sua meditação, se o dízimo é uma obrigação ou é um ato de amor em prol da obra de Deus, ok? Então vamos lá para a nossa pergunta. Nosso WhatsApp 997720781. Você pode estar mandando a sua pergunta. E agora vamos para a nossa última pergunta desta nossa tarde teológica. Então nossos vídeos serão lançados todas as semanas, tá? De segunda a sexta-feira vamos estar lançando os vídeos. Hoje respondemos aí 5 perguntinhas, né? Com essa última queremos responder agora. 5. Algum dia pode ser mais, outro dia pode ser menos, depende
da intensidade, né, da forma que precisaremos explicar aí as perguntas. Então, fique atento aí, tá? Se você quiser anotar, se você quiser voltar, se você quiser compartilhar, tá? Compartilhe, curta a nossa página no YouTube, tá? Acione o sininho para você receber as nossas notificações todas as vezes que um vídeo for lançado. Então, você será notificado. Compartilhe, indique, tá? Se você está gostando das perguntas, se as perguntas estão sendo pertinentes. E eu quero dizer algo para você. Nós vamos estar sorteando, tá? Eu já quero começar já com esse brinde, com esse presente para você. Nós vamos estar sorteando o meu mais novo livro, chamado Anjos, tá? Verdades e Mitos. Esse livro acabou de ser lançado. É um livro onde nós tiramos todas as dúvidas aí, questões. Anjos podem ser adorados, a origem dos anjos, a origem do nome Lúcifer, como ficou associado ao diabo esse nome. Anjos podem ter relações sexuais, anjos têm asa. Então, entre outras e outras perguntas que nós abordamos nesse livro, tá? Que vai tirar todas as suas dúvidas a respeito dos anjos. Nós vamos estar sorteando e enviando para você este livro, Anjos, Verdades e Mitos, ok? Vamos lá para a nossa última pergunta de hoje. Diz assim: o nome de Deus é Jeová? E aí, o que você acha? O nome de Deus é Jeová? Nós estamos acostumados a chamar a Deus de Jeová, falar Jeová como se fosse o nome de Deus. Bom, o nome de Deus é um nome impronunciável. Ele é composto de 4 consoantes hebraicas, chamado de tetragrama. Tetragrama. São elas Yud, Re, Vav, Re. Tá? São 4 consoantes. Bom, vamos lá. Primeiro, que antigamente não existia nem no alfabeto hebraico a letra J. A letra J ela tem em média aí mais ou menos 500 anos. Tá? 500 anos em média a letra J. O nome de Deus é um nome sagrado. E é comum quando aparece na Bíblia hebraica ou na Torá, né, o tetragrama, a qual nós traduzimos, ou melhor, é comum ser chamado aí pelos biblistas, pelos estudiosos, pela cultura judaica, né, chamado de Hashem, que quer dizer um nome, ou o eterno, ou mais comum, Adonai. Né? O Adonai. O nome Jeová é um nome com adição de vogais no tetragrama, que traduziram para Iavé, e futuramente passou a ser chamado de Jeová. Foi uma forma audaciosa, tá? Eu digo audaciosa porque querer traduzir o nome de Deus é algo muito perigoso, porque a Bíblia diz para não dizer o nome do Senhor em vão, tá? Então eu digo que foi uma tradução audaciosa, tá? E esse Iavé, que é uma forma o tetragrama com as vogais, que acabou sendo incorporado em algumas traduções da Bíblia, inclusive a da Testemunha de Jeová, né? O nome, o J, né? O Y foi traduzido, né? Foi transformado em J, tá? Como Iacove para José, tá? Então foi feita uma tradução aí, uma mudança das letras e chegou a esse nome Jeová que estamos acostumados a falar. Mas o nome de Deus é um nome sagrado, impronunciável, formado de 4 consoantes hebraicas, Yud, Re, Vav, Re, que formam o tetragrama do nome sagrado de Deus. Então, se por acaso você encontrar esse tetragrama, essas 4 consoantes aí,
Em vez de você tentar dizer o nome de Deus, eu vou dar uma dica. Chame ali o nome do Senhor, Adonai, o nome do Eterno. Bom, irmãos, espero que vocês tenham gostado dos nossos vídeos, das respostas que temos dado para as perguntas do dia de hoje. Continue mandando as suas perguntas. Lembrando que estaremos sorteando um livro, escolhendo aí entre as perguntas que forem enviadas pelo WhatsApp no 11 997720781. Vamos estar selecionando uma e enviando o livro Anjos, Verdades e Mitos, ok? Então eu te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço, um beijo no coração. Deus abençoe a todos. Lembrando que o nosso compromisso será sempre com a palavra de Deus.